Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Estou aqui diante de vós mais uma vez para uma exposiçãozinha lá para o primeiro princípio do Evangelho, que Yahvé não é o Pai que Jesus falava. E hoje o título desta exposição chama-se Um Real Assassinato Urdido pela Máfia Yahvé, Jeová. Um sem fim de táticas e processos manipulatórios, intimidadores e persecutórios foram levados a cabo pela entidade Yahvé, de forma a tornar-se na corporação dominante e toda poderosa na chamada Terra Prometida, e mais tarde utilizadas também na sua expansão mundial. Tendo de um modo geral assegurado o seu domínio e preponderância a sul, visarão agora pelo menos a destabilização do reino do norte, Samaria. E não foi por um mero acaso que foram os samaritanos os primeiros a reconhecer o nível especial da pessoa de Jesus. A identificação. Também não foi por um mero acaso que Jesus elevou os samaritanos acima dos judeus. E também não foi por achar os judeus superiores que ele disse que tinha vindo para as ovelhas perdidas de Israel. Mas sim porque os samaritanos eram muito mais equilibrados que os judeus e não necessitavam de um médico, tanto quanto os judeus necessitavam. Os samaritanos sempre possuíram um superior equilíbrio entre as polaridades masculinas e femininas. Vê-se o caso da mulher que Jesus escolheu para falar. Ela é que tinha repudiado os anteriores 5 maridos. Como é exposto anteriormente, Jeová sincretizou o Deus cananeu El e também assumiu a sua consorte, que nesta altura era chamada de Atirá ou Elat. Sob nova gerência, esta entidade foi rebatizada então para Asherá. Mas não esquecer que trazia do antigo relacionamento a ligação ao seu filho Baal e à sua nora Astarote. O seu símbolo era uma árvore desnuda. O seu símbolo era uma árvore desnuda, sem folhas e sem frutos, sem folhagem, ou uma imagem feminina desnuda também. Também por vezes era representado como uma imagem feminina desnuda, sem roupas. Possuía também associada ao seu simbolismo cabras com longos chifres e mais tarde foram também associados leões, ou cavalgando um leão de Judá. Ainda hoje vão-se descobrindo inscrições desse período. O arqueólogo israelita Zev Meshel, em Kuntilet Adjrud, perdoem que não entendo nada destas pronúncias, mas a 50 km ao sul de Kadesh Barnea, na antiga estrada de Gaza a Elat, escavou uma pousada no deserto que continha várias inscrições.
controlado por Israel, este posto estatal encontrava-se em território de Judá, funcionando aproximadamente entre 800 e 775 antes da era cristã. Então, no prédio principal, na sua entrada, 2 jarras de armazenagem com desenhos e inscrições foram encontradas com as seguintes inscrições: diga a Gelahel, Josafá, 3 pontos, né? Outras não se notavam, e abençoo-vos em Jeová, em Yahvé, de Samaria e sua Asherá. Também outra em um túmulo, Urijaú, o nome da pessoa, pois não se consegue ler, abençoado seja Urijaú por Yahvé, sua luz por Asherá, a que mantém sua mão sobre ele. Ainda era superior, abençoável, inspirável. Asherá, na maioria do tempo venerada sob o corpo de uma árvore, era inicialmente a parceira de Yahvé, mas com o crescente desenvolvimento do javismo como religião de um Deus masculino transcendente e único, ela foi taxada como sua maior rival e inimiga. Citação de Otterman, em 2005, um pesquisador judaico, ou do judaísmo. Outra parte citada, citando ele, o culto da deusa árvore Asherá, por isso o poste sagrado, né, realizava-se principalmente em torno de uma árvore natural ou estilizada, ou seja, de um poste sagrado que podia estar ao lado de um altar seu ou de uma outra divindade, inclusive Jeová, Yahvé. Porém, o seu culto foi realizado de preferência debaixo de uma árvore natural, nos chamados lugares altos, santuários ao ar vivo no topo das colinas e montanhas. Na maioria do tempo, uma imagem ou símbolo de Asherá estava também presente dentro do próprio templo de Jerusalém. De politeísta, Israel passa a se constituir monoteísta, pelo menos na religião oficial. Tudo o que é oficial é o bom, o certo, o louvável. Tudo que é oculto é desprezível, mau, deprimente, satânico. É o que não seja aprovado, né, pelos oficiais. Provavelmente adorações a deuses e deusas dentro das casas continuaram por longo tempo como forma de resistência, de rebeldia. A centralização no Deus único Yahvé, que neste processo também se apropriou das funções de Asherá, custou caro aos outros deuses e deusas que compartilhavam da mesma cultura. Esta proibição atingiu a vida de homens e mulheres que ali encontravam uma significação religiosa. E em Samaria, o ápice dessa veneração deu-se no tempo do reinado de Acabe, que tinha em sua rainha a filha de um rei fenício, Sidônio, precisamente uma defensora deste culto ancestral. Jezabel era o seu nome. Até aos dias de hoje, o nome Jezabel é associado a todos os tipos de perversidade e de desvios morais, nomeadamente associados ao lado feminino,
dos seres humanos. Mas toda a ira e raiva de Yah tinha por este casal real não era apenas por também adorarem Baal ou por terem financiado a reconstrução das muralhas de Jericó, que as suas ruínas simbolizavam a mítica vitória de Yahvé, mas sim porque era efetivamente Jezabel que reinava e dispunha em Samaria. Uma mulher cabeça de um reino? Que heresia total! Ela era a máxima figura política e religiosa, ainda por cima. Ou seja, uma deusa em carne e osso. E essa é que era a suprema heresia. Uma mulher cabeça de uma nação. Então, todo tipo de meios foram utilizados para proporcionar o fim desejado pela indignada corporação Yah. E como a quase totalidade dos leitores do livro Bíblia não sabem que esses escritos foram realizados mais de 200 anos depois da vida desse casal e pelos seus maiores inimigos, os judeus de Jerusalém que odiavam Samaria. Sempre a história é escrita pelos vencedores, pelos bons, claro, abençoados pelo Deus bom que lhes deu a vitória sobre os maus. E que o relato sobre a invasão síria com Ben-Hadad passou-se muito mais tarde, em outra época. Portanto, tudo aquilo, bullshit, treta, engano, mas facilmente ingerido pelos ignorantes ou por aqueles que não querem conhecer. Nem importa para nada. Mas o que interessam essas datas e fatos precisos para um leitor bíblico, não é? Voltando a Jezabel, a heroína desta história. A sua principal culpa era ser decidida, autoritária, zelosa do seu Deus e da sua religião, dedicada ao seu esposo e à sua família, e que governava a sua casa com destreza. Tudo isto, se fosse colocado em alguém do sexo masculino e com a religião correta, seria vista como uma verdadeira estadista e como alguém com atributos excepcionais. Então o plano da corporação Yahvé foi, primeiramente, matar quem a rainha amava e deixá-la só em um país que não era o seu por nascimento. E assim foi urdido o plano, descrito no livro Bíblia, em 1 de Reis 22. Vou passar a ler. Quando os reis de Israel e de Judá, mais uma união desprezível para a entidade Yahvé, comunhão com os ímpios, preparavam uma aquisição de uma cidade e consultavam o clero para saber se os céus os apoiavam. Que antes o desporto dos reis era a luta, não é? Portanto, ouçam a palavra de Jeová. Vi Jeová sentado no seu trono e todo o exército dos céus em pé junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse: quem enganará Acabe para que ele suba a Ramote Gileade e morra lá? E um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra. Então
Um espírito. Um espírito. Para aqueles de vocês que acham que os espíritos são bons. Eu sou espírito, não sou ego. Um espírito veio, ficou de pé perante Jeová e disse: eu o enganarei. Jeová lhe perguntou: como é que você fará isso? Como é que tu vais fazer isso, pá? Ele respondeu: eu irei e me tornarei um espírito enganoso, como se ele não fosse, na boca de todos os profetas dele. Então ele, Jeová, disse: você o enganará e ainda mais será bem-sucedido. Vá e faça isso. Incrível, não é? Este relato da máfia corporativa Yahvé. A lata, não é? A ousadia, não é? A impunidade de escrever, escrevam lá isto que se passou. Porque isto vai parecer bem aos olhos de todos. Aliás, vai ser um exemplo, né, de como lá o matreiro, o enganador Paulo, serviria de todos os meios para conquistar os outros. E mais incrível ainda é a total falta de pudor ou vergonha que ainda assim escreverem e relatarem as táticas desonestas que só a total impunidade proporciona. Porque um tempo eu penso, não, Deus não tem parte com a escuridão, não é? Com as trevas. É sempre, não é? Nos claros, na luz. Não. Quando eu li isto a primeira vez, eu li dezenas de vezes. Não queria acreditar no que os meus olhos liam. Com o rei morto, o caminho para o assassinato da rainha e para o golpe de Estado estava assim desbravado. Portanto, leiam lá depois a história. E ainda era proclamado em forma de profecia divina. Estão a ver? Fazem o complô, a estratégia, a artimanha, né? E depois já estava profetizado. Não quero com tudo isto afirmar que os métodos e a forma de agir da rainha Jezabel fossem equilibrados e evoluídos, mas que os seus detratores e opositores utilizavam e aplicavam os mesmos métodos e processos para alcançarem o domínio absoluto nessas regiões. Não é que ela fosse boa ou fosse má, é que os outros são a mesma coisa. E piores ainda, porque sabiam como agir corretamente, né? Que vergonha! Que vergonha! Mas eu sou pelo lado bom de Jeová, o seu lado bom, que ele é bom e mau. Que vergonha! Um dia, quando vocês estiverem mesmo cientes, noutro sítio, noutro local, noutra época, noutra vida, puderem puxar o filme para trás e para a frente e entender as coisas. De destacar ainda a forma magistral, superior, digna de uma verdadeira rainha, a forma de como ela encarou o seu assassinato. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ficou sabendo disso. Então, ela pintou os olhos de preto, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Até hoje, vejam, parece uma Jezabel, né? Lá os maridos, toda pintada, toda maquiada, parece uma Jezabel. Lindo, né? Saber que se vai morrer, que se vai ser assassinado,
e aparece com aquele charme, estilo, fulgor. Eis-me aqui, superior a toda esta plebe. Assim que Jeú entrou pelo portão, ela disse: será que Ziri, que matou o seu próprio senhor, se saiu bem? Ele levantou os olhos da janela e disse: quem está do meu lado? Quem? Imediatamente, 2 ou 3 oficiais da corte olharam para ele lá embaixo. E ele disse: empurrem-na cá para baixo. Ver lá no topo do palácio. E lá foi ela, assassinada. Então eles a empurraram e o sangue dela espirrou. Imaginem, o corpo explodiu, espirrou na parede e nos cavalos. E o que é que o bom, o servo do Altíssimo Jeú fez? E ainda a atropelou nos cavalos. Pronto, e passou sobre ela. Lindo, não é? O servo do Senhor fez justiça contra aquele demónio. Então ele entrou, comeu e bebeu, né? Como se nada fosse. Matei uma rainha, não importa, né? Matei um ser humano, não importa, obra do Senhor. Teve o estômago para comer e bebeu. Lá. Depois disse: peguem nessa maldita e enterrem-na, afinal ela é filha de rei. Só por ser filha do rei, do macho. Mas quando foram enterrá-la não acharam nada, a não ser o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e lhe contaram isso, e ele disse: e se cumpre a palavra de Jeová, que ele falou por meio do seu servo Elias, o tesbita: no terreno de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e no terreno de Jezreel o cadáver de Jezabel se tornará como estrume sobre os campos, para que não se diga: esta é Jezabel. Lindo, né? E assim, desde sempre é tratado, não é? Alguém do sexo feminino, ou então com algum lado feminino mais evoluído, não é? É assim. Exemplar exemplo para alguém do sexo feminino que se atreva a rivalizar com o macho ou com o que ele representa, né? O cabeça do Deus. E assim os bons ganharam e ganham até hoje, impunemente, né? Porque é tudo já estava profetizado pelo divino, pelo Pai das luzes, o Senhor dos Espíritos, o Deus Todo-Poderoso. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É verdade. É verdade. Isto é o que vocês seguem. É isto. Vão para o que for, né? Nunca saem dali. Nunca saem. Sempre algo de judaísmo, né? Sempre a ver com o pai. Só que não. O pai não é judeu, nem brasileiro também. Enfim. Até à próxima.